Ei, Sou a Keila Carvalho, estou aqui para uma visita guiada no Seminário São José. Venha conhecer comigo. O Seminário São José foi a concretização do sonho de D. José do Carmo Colasso, que teve conhecimento da inexistência de um seminário, uma instituição que é considerada pela Igreja Católica coração da Diocese. Era concebida para receber até 100 alunos, com o objetivo de formar aqueles que queriam ser padres, mas acabou por funcionar como seminário-liceu. De uma certa forma, deu a continuação do seminário-liceu na ilha de Chiquinho, São Nicolau, que funcionou de 1866 a 1917, que formou 50 padres, muitos funcionários públicos, professores e homens de saber. Quando o então Seminário São José foi inaugurado em 1957, não havia muitas estruturas de ensino em Cabo Verde. Eram poucos os alunos que prosseguiam os estudos após a escola primária. O seminário era então uma oportunidade para muitos jovens prosseguirem seus estudos, por isso muitos eram recomendados a frequentar os estudos no Seminário São José. Com o passar dos anos, mudaram-se os cenários de ensino em Cabo Verde, que expandiu de forma notável, sobretudo a partir da independência, com a existência das escolas secundárias em todos os concelhos do país, reduziu sensivelmente a entrada dos alunos no Seminário São José, e isso afetou muito a vida do seminário, que era quase nulo a perseverança no caminho sacerdotal. Este foi o primeiro seminário a ser construído antes do atual Seminário São José. E ali, o atual Seminário São José. No lateral esquerdo é a Universidade de Santiago, que futuramente vai ser a Universidade Católica para aulas presenciais. Ali são os dormitórios para os rapazes que estão ali. Neste cantinho é um lugar de partilha, reflexão e oração. Ali no fundo podemos ver a imagem da Nossa Senhora. O seminário ainda tem uma biblioteca que é muito rico. Um auditório onde assistem às aulas online, reuniões, conferências. Também tem uma capela em que celebram a missa matinal todos os dias às 6 da manhã. O refeitório ali, esse espaço é um refeitório mais grande para grandes eventos e esse é um refeitório mais pequeno para os que estão ali no momento. Ali podemos ver que é um espaço de lazer, fica na parte traseira do seminário. Com a diminuição da entrada dos alunos no Seminário São José, os que queriam entrar podiam entrar a partir dos 15 anos. Alguns entravam quando já iam fazer o 11º e o 12º ano de escolaridade. Entre 2004 e 2009, o seminário fez a experiência de acolher seminaristas da Guiné-Bissau, alguns dos quais chegaram a ser ordenados. A média era de uns 10 seminaristas nesses anos. Depois, a entrada aumentou um pouco mais, mas continuou sendo precedida do pré-seminário para que os jovens entrassem com mais consciência do que Deus os chamava a ser na igreja e na sociedade.
Segundo o padre José Álvaro, se por educação se entender apenas formação escolar, o contributo do Seminário São José é importante, mas limitado. Pelo seminário já passaram mais de 750 alunos, mas comparando com o universo de milhares de adolescentes e jovens do país, não representa muita coisa. Entretanto, é reconhecida a contribuição dada à formação de uma elite intelectual cabo-verdiana a partir dos anos 70 do século XX, assim como foi decisiva a ação formativa do antigo Seminário Liceu de São José em São Nicolau nos finais do século XIX e início do século XX. Ainda pode-se ver a influência do seminário na educação acadêmica, portanto, alguns padres eram professores nas escolas secundárias nos anos 80 e 90 do século passado e no ensino superior, sobretudo nas áreas de ciências humanas. O Seminário de São José estabeleceu a base formativa de várias dezenas de jovens que se tornaram escritores, poetas, professores universitários, sociólogos, linguistas e tantos outros profissionais presentes nas ilhas e na nossa diáspora. Refira-se ainda que há antigos seminaristas que foram ou são professores em algumas universidades exteriores. Assim, de 2016 em diante, a aposta formativa foi no tempo propedêutico, 1 ou 2 anos, para uma experiência espiritual mais intensa e ajuda para a superação cultural. A fase seguinte é o discipulado, que coincide com a formação filosófica e onde se inicia um caminho especificamente sacerdotal. De 2016, o seminário mudou de estatuto, passou a formar os alunos do propedêutico e do discipulado. Propedêutico é uma fase de 1 a 2 anos, conforme a necessidade da pessoa, em que os alunos não vão para a universidade e permanecem no seminário para receber uma formação humana e espiritual e tem um acompanhamento espiritual mais forte. É o ano de preparação para o seminário maior, especificamente para a formação sacerdotal. Para isso, os rapazes têm de ter 12º ou um nível universitário. Quando se vê que têm condições para caminhar, vão para uma outra fase que é o discipulado. O discipulado é o seguimento mais profundo, é a consciência de que querem aprofundar as suas dimensões vocacionais e querem servir a Igreja como padre. Essa fase coincide com a fase em que os alunos estudam a filosofia. O discipulado é o tempo específico da formação sacerdotal. Todas as atividades são pensadas em vista de concretização de 4 pilares da formação: formação a nível humano, formação a nível
espiritual, formação a nível intelectual e formação a nível pastoral. A nível humano, a formação humana em vista do autoconhecimento e dos outros, que se põe em prática na vida da comunidade em diversas ocasiões e nos serviços da casa, desde a limpeza, lavar a louça, cuidar do quarto, etc. Há uma educação para servir a comunidade como um antídoto contra o individualismo e o relativismo cultural do nosso tempo. A nível espiritual, há celebrações da liturgia das horas e da Eucaristia, a quem se juntam tempos de oração pessoal, meditação de palavra, létio divino em grupo e pessoal. A nível intelectual, o seminarista dedica muito do seu tempo aos estudos. É preciso desenvolver a parte intelectual para ter domínio da inteligência da fé e preparar-se para a tarefa de evangelizar as pessoas do seu tempo. A nível pastoral, é toda a ação que se enquadra no serviço ao povo de Deus, tudo o que faz parte da vida de uma paróquia e para a qual o seminarista se vai preparando desde que entra no seminário, passando pelo tempo da filosofia, da teologia, mas ainda depois que termina a licenciatura ou o mestrado em teologia. Esta foi a visita guiada pelo Seminário São José. Até a próxima!